Somos a média das pessoas que mais convivemos? Essa é uma pergunta super feita aí para mim em palestras, aulas, enfim, até no dia a dia com amigos, quando a gente, sobretudo quando a gente está falando de alta performance, quando a gente está falando aí de desenvolvimento profissional, eficácia, excelência, né? Cara, isso daí vem do Jim Rohn, que é um escritor americano e um palestrante, e algum tempo atrás ele falou sobre isso, escreveu sobre isso, e isso foi reverberando aí, né? Porém, você devia escutar da sua mãe, da sua avó desde pequeno. Ah, quem se mistura com porcos come farelos. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça para baixo. Adoro. E tem ainda o ditado chinês que é quando más companhias é igual ao mercado de peixe. Com o tempo você se acostuma com o mau cheiro. Galera, o fato é, o contexto, ele influencia inclusive na nossa ética e no nosso caráter, naquilo que a gente acha aceitável ou inaceitável. E vocês terão vários e vários exemplos na vida. Até tal idade, dentro de tal contexto, eu achava tal coisa inaceitável. Anos depois estou eu fazendo esta mesma coisa que eu achava inaceitável. Eu achava que aquilo era uma coisa normal de acontecer, de fazer, de realizar. Com o tempo, já mais velho, em outro ambiente, você fala, nossa, como eu podia pensar aquilo? Isso eu vivi muito, isso eu passei na vida várias vezes, tá? Mas eu vou dar um exemplo, vamos pegar um exemplo simples como honestidade. Estava eu em Luxemburgo, vou pegar um ônibus de linha, entro no ônibus e não tinha onde pagar. E fui até o motorista, né? Ele fica parado igual um metrozinho e fui tentar pagar. E ele falou que não era ali que ele recebia. E aí eu falei, poxa, mas onde é? Onde é que eu vou pagar, né? Educadamente, claro. E aí ele fala, não, é uma máquina, você vai até o centro, você coloca lá o valor que você quer deixar de crédito e você fica com um ticket na mão, né? Eu ficava com um papel, tipo um contra-cheque, um recibo. E eu falei, tá, mas para quem eu mostro para entrar no ônibus? Ele falou, para ninguém. Eu falei, mas quem verifica? Ele falou, ninguém. Eu falei, nunca ninguém verifica? Ele, de vez em quando pode algum oficial, eu entendi polícia ou alguém da companhia, guarda civil, não sei como é lá, me pedir. E aí veio a minha pergunta, naturalmente. Eu estava do lado de um amigo da Guatemala, o Byron. Eu falei assim, mas ninguém. Mas e aí? A turma não fica burlando? Eu usei outro termo, né? Nem sei falar burlando em inglês. Mas a turma não fica sem pagar? E a resposta dele foi sensacional, assim, um tapa na cara. Foi assim, por que alguém faria isso? Olha como o contexto muda totalmente o comportamento, né? Por que alguém faria isso? E aí eu perguntei, não, mas não acontece nunca? Ele falou, raramente, geralmente são estrangeiros. E ele até deu ali alguns casos de imigrantes, né? Questão da grana e outras questões também culturais. Segunda coisa em Luxemburgo também sobre contexto. A gente entra numa igreja com um grupo de treinadores latino-americanos e alguns asiáticos. E a gente teve toda aquela referência, cafeira, passa um padre, muitos fazem o sinal da cruz, e nós passamos a admirar, tinha um teclado, não, um órgão gigante, muito bonito mesmo, de 2 andares, tinha pinturas parecendo da Capela Sistina, e tudo aquilo encantando a gente. Independente de a gente ser ou não praticante religioso, o Brasil é um país da maioria cristão, ou católico ou protestante, mas da maioria cristão, ou conhece, né? Então você tem um respeito ali, a maioria da... Para os asiáticos que estavam com a gente, chineses, japoneses, já tinha singapuranos, não sei se é assim que fala, eles estavam toda hora me perguntando, por que vocês fizeram tal coisa? Por que vocês reagiram assim? Estavam nos perguntando, na verdade. Porque para eles aquilo não tinha contexto. Então o contexto influenciava nós a termos um certo tipo de reverência e admiração e respeito que eles não tinham. Eles estavam educados, mas eles não tinham a mesma sensação. Eles não faziam sinal de cruz, não ficava assim, não abaixava assim quando via o padre e a freira, não curvava, né? Por quê? Contexto. Então assim, exemplo 3 também desse de contexto que é interessante. Peraí. Contexto 3 que é bem interessante também, que é hábito, né? Que é contexto. Nós estivemos nos Jogos Olímpicos lá do Japão. O nível de educação, de cumprimento das regras, das questões relacionadas ao cuidado do todo, do lixo, uma coisa inimaginável de bom, de legal, de ótimo. Eu estava outro dia palestrando numa rede de supermercados
daqui da região, né, de Guarulhos, da rede Nagumo, e quando eu termino a palestra eu tinha falado alguma coisa sobre isso, o dono vem e dá um exemplo dele há 2 décadas atrás no Japão, que ele está parando, eles estavam aí numa rua bem escura e tarde da noite, numa van, e aí o cara vem num cruzamento e tudo aberto, você via, não tinha, eram terrenos, ele fala, então não tinha prédios, tudo aberto, e o cara vai lá e para na faixa. E não tinha nada, não tinha animal, não tinha carro, não tinha semáforo, nada. E ele para ali, fica um tempinho parado, e ele já tinha feito isso algumas vezes. Aí esse cara que é o CEO desse grupo, ele conta pra gente que ele virou e falou assim pro cara, meu, por que você tá parando, sendo que não tem nada, não tem ninguém, tá tarde da noite? Aí o motorista respondeu pra ele, o que tá escrito ali? E tava escrito pare, né, na placa. Aí ele, cara, se tá escrito pare, eu tenho que parar. Veja como isso está dentro também do contexto, né? Se a gente não vai fazer isso, ao contrário, há lugares até aqui do Brasil que se você parar, né? Que se você para, e não só no Brasil, em outros países, que se você para à tarde da noite, o nosso contexto faz a gente ficar extremamente em alerta e tentar não parar. Se não tem semáforo, não tem nada, isso é contexto. Então, o contexto vai influenciar nosso comportamento de tudo, de dirigir, de se portar, dentro da ética, etc e tal. Nossa, o que eu já vi de alunos que até o ensino médio eram militantes a respeito de X assunto. E aí quando chega na faculdade, depois de 2, 3 anos, eles estão inseridos exatamente naquele contexto que eles tanto brigavam. Por quê? Por causa do melhor amigo, por causa da namorada, por causa do lugar que ele tá, por causa da rap. Isso, infelizmente, é normal. A gente vai absorvendo o nosso entorno. Então, o que é de muita importância? Sobretudo na gente ali da alta performance. Se eu quero performar, se eu quero ter uma conduta bacana, se eu quero ir para frente, eu preciso me misturar com pessoas que pensam parecido comigo. Ou que respeitam, que me incentivam, mesmo não tendo força de fazer, mas incentiva. Por quê? Se eu tiver todo o tempo aquele contrapeso puxando para o outro lado, eu não vou conseguir cumprir. Desde as coisas mais simples. Vocês veem aí os grandes vencedores da história do esporte, você sempre vai ver entrevistas e relatos que os caras tinham uma mentalidade de animal, que o cara descia primeiro do que todo mundo para treinar, que o cara se dedicava, que no final de semana o cara fazia isso, fazia aquilo. Por isso justifica, eles pagaram um preço muito alto. Se você não está nesse ambiente, dificilmente você vai conseguir. Se você, enquanto está querendo ler um livro, tem alguém muito do teu entorno falando assim, pra que você faz isso? Mas você não serve pra nada, cara, vai viver sua vida. Você tá querendo pagar um curso de sabe do cara, pô, meu, você vai deixar de ir em tal lugar comigo, esquece isso daí. Se essa pessoa tá te puxando para baixo, cara, a vida ela é assim. Você tem que fazer a disrupção, não é tratar mal. Mas você precisa se misturar, pelo menos naquele momento da vida, com gente que vai te levar. Senão você vai ficar aquele esquema Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, a vida leva eu, e às vezes a vida vai te levar para alguns lugares que você não vai querer estar ou terá dificuldade de sair. Tá? Para finalizar o nosso vídeo, eu vou perguntar a opinião de vocês. Dito tudo isso, e vocês, após refletirem, vocês acham que vocês são a média das 5 pessoas que vocês mais convivem? Em minha opinião, eu tenho que lutar para não ser a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Mas de fato eu me torno a média das pessoas que eu mais convivo no ambiente pessoal. O que significa isso? Que profissionalmente, às vezes você atinge, você consegue ter ali o discernimento de mais vezes separar o que é profissional, que aquilo ali você precisa porque faz parte do teu trabalho, que aquilo ali você precisa tolerar, que você precisa ponderar, que você precisa, mas que você não tem que absorver tudo para você ou para sua vida. Já imaginou se todo psicólogo absorvesse todos os problemas dos pacientes? Se todo médico absorvesse todo o problema que tem relacionado também aos pacientes? Se todo policial absorvesse todo o problema que ele tem relacionado ao dia a dia junto com os criminosos, carcereiros e muitos outros exemplos. Então a gente vai criando uma casca, uma blindagem, vai aprendendo a entender. Quem não consegue fazer esse exercício acaba tendo sérios problemas depois de saúde física, mental, comportamental, porque você acaba sendo uma esponjinha e igual criança e vai aprendendo aquilo e vai levando aquilo para sua vida, tá? E aí, qual é a tua opinião? Comenta, galera, comenta aí para ajudar o algoritmo, tá? O melhor comentário do YouTube eu vou presentear com um livro do Roberto Chinachique que fala exatamente sobre isso, que na hora que você
busca mudar de patamar, de nível, seja profissional, seja financeiro na tua vida, você precisa aprender a tirar do teu convívio as âncoras, coisas que te puxam para baixo. E infelizmente, às vezes está no teu convívio familiar, está no teu convívio de melhores amigos, porque às vezes o cara não entende o que você está fazendo, aquilo que você quer, ou porque não entende, não vai acreditar, não vai apoiar, às vezes até para te proteger e às vezes porque ele não entende por que você está indo e ele não. É um livro muito legal, recomendo, tá bom? Valeu, galera. Em breve mais novidades aí no nosso canal. Professor Andrews Martins. Um abraço. Valeu.